Hoje é sexta-feira, 2 de outubro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Na semana passada a gente tirou alguns dias de férias e deixamos de fazer as atualizações. Eu acho que tivemos uma semana aí, alguns dias bastante movimentados, tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista local. Então a gente vai tentar fazer um apanhado geral, mesmo que superficial, sobre o que a gente tem visto de cenário, tanto externo quanto cenário local, e obviamente que as coisas estão bastante interligadas. No cenário internacional, vamos falar um pouco sobre como é que anda a recuperação do crescimento, vamos falar de eleição americana, que a gente teve bastante novidade aí ao longo dos últimos dias, e um pouco também do monitoramento que a gente vinha fazendo sobre a necessidade, a possibilidade ou viabilidade de um novo pacote fiscal americano. Em Brasil, a gente fala um pouco mais também sobre essas questões que, de novo, elas estão interligadas. Os ciclos externos e local são ciclos econômicos que estão caminhando paralelamente, mas com as particularidades de Brasil, que o que a gente vinha monitorando, de certa forma, era a questão fiscal, qual o caminho fiscal que o Brasil iria tomar. Acho que vale a pena a gente lembrar aqui para vocês que no nosso cenário base, a gente desde final de agosto, começo de setembro, a gente estava entrando na terceira fase do ciclo econômico que vigoraram ao longo desse ano, né? A primeira fase foi a parada brusca da economia, a segunda fase foi a fase da sensação da recuperação em V, e essa terceira fase é uma fase onde a recuperação ela ia se mostrar um pouco mais errática e heterogênea entre setores da economia e entre regiões do mundo. E eu acho que os dados econômicos que vêm sendo divulgados desde meados de agosto, eles basicamente confirmam essa nossa tese de investimento, tá? Então, começando a falar um pouco aqui sobre crescimento econômico, o que a gente viu nos dados dessa semana, e acho que os principais dados que saíram foram as prévias dos PMIs. O que é o PMI? É um indicador de confiança do setor industrial e do setor de serviços, que costuma ser um indicador antecedente do que vai acontecer com o crescimento econômico e com alguns setores da economia. O que a gente viu ao redor do mundo foram números um pouco... num ritmo de crescimento um pouco mais baixo do que o do último mês, mas em níveis ainda satisfatórios ou saudáveis, ou seja, a recuperação econômica ela continua, o ritmo dela é um pouco mais lento em algumas regiões do mundo e alguns setores da economia do que estava sendo principalmente no último mês. Então a gente não tem uma inversão de tendência da recuperação econômica, mas a gente tem uma diminuição do ritmo da recuperação. Não é nenhuma diminuição do ritmo de crescimento, mas uma diminuição do ritmo da recuperação, né? A segunda derivada que a gente está falando aqui. Então, o cenário base continua sendo um cenário onde a recuperação econômica global ela continua. Os dados dessa semana corroboraram isso. Tá? Que a gente vinha monitorando, saindo um pouco aqui já de crescimento e entrando num pouco mais dos cenários de risco que a gente via em torno do cenário base, é basicamente a eleição americana e a necessidade de um novo pacote fiscal americano, dado que o pacote fiscal que foi aprovado lá no pós-crise em abril e maio, ele foi vencido, né? Os pacotes foram vencendo, alguns deles foram estendidos por ordem executiva pelo presidente Trump, mas findo o mês de setembro, esses pacotes terminaram, essas ordens executivas perdem a validade. Então, a gente entra no mês de outubro com muitos dos pacotes econômicos já não estando mais vigentes. E isso pode causar uma perda de renda muito grande para a economia americana, a não ser que o Congresso chegasse a um acordo com o Executivo e votasse em um novo pacote. O que está acontecendo é que a gente está chegando hoje, nessa sexta-feira, sem nenhum sinal que isso vá acontecer, e o Senado americano entra num período de folga /férias /recesso até as eleições. Então a gente vai ter aí uma lacuna de cerca de um mês, né? As eleições presidenciais americanas são no começo de novembro, onde a economia americana deve ter um gap, uma perda de renda bem grande. E isso já começou a ficar claro nos dados que saíram essa semana
de renda da economia. Já foi um dado mais fraco que mostra que com o vencimento desses programas, a população, a sociedade americana já começa a perder renda. Então, a expectativa é que as próximas semanas, esse próximo mês, seja de fato bastante conturbado nesse sentido. A gente vai começar a ver provavelmente alguns indicadores de crescimento mais online, de Big Data da economia americana, um pouco mais fracos. A gente precisa entender como isso eventualmente vai acabar afetando os mercados, nível de bolsa, nível de ativos de risco e etc. Tá? Então, esse risco de fato se concretizou. Na verdade, tudo indica que a gente não vai ter uma extensão do pacote fiscal, isso vai ficar para depois da eleição. Obviamente que o mercado ainda tem a confiança que teremos um pacote ou novos pacotes fiscais após a eleição, vai depender muito de quem vai ganhar as eleições, como é que vai ficar a composição do Congresso americano, mas ainda existe essa expectativa de que algum pacote ele vai ser feito depois das eleições. Mas o fato é que hoje esse pacote não existe e a economia americana deve sentir um impacto relevante de crescimento, principalmente de renda, no curtíssimo prazo. Tá? Entrando um pouco no cenário eleitoral, a gente teve dois grandes eventos. O primeiro foi o primeiro debate eleitoral entre Trump e Biden. E o segundo foi hoje a notícia de que o atual presidente e candidato Donald Trump e a sua esposa testaram positivo para a Covid-19. O debate em si, a percepção que ficou após o debate foi de que Biden não se saiu tão mal como era o esperado. O Biden ele tem o mercado, a sociedade tem uma visão de que ele não é uma pessoa que se sai muito bem em debates, em confrontos. Ele tem alguns desafios quando ele vai falar e imaginava-se que ele poderia ser um desastre num debate. Isso não aconteceu, Trump é um cara mais agressivo, é uma pessoa mais agressiva, fala melhor em debate, mas acabou que após o debate a impressão que ficou é que Biden não teria ido tão mal como era o esperado. Isso por si só já seria uma vitória para o Biden, Aquela brincadeira no meio do futebol que a gente tem aqui no Brasil de que um empate é um bom resultado, Acho que para o Biden ficou um pouco essa impressão que para ele o empate foi um bom resultado. As casas de apostas na internet mostraram de fato o aumento da probabilidade de vitória do Biden após o primeiro debate. Isso foi a grande novidade da semana, até que na madrugada de hoje, de quinta para sexta, mas já na sexta-feira de manhãzinha, horário de Londres, mais ou menos 6 horas da manhã em Londres, o Trump anunciou no Twitter que ele tinha testado positivo para a Covid. O primeiro impacto no mercado foi um impacto negativo, não pelo aumento ou diminuição de probabilidade do candidato A ou candidato B vencer. Eu acho que Trump esteve com Biden muito próximo no debate há poucos dias atrás. Eu acho que o mercado reagiu muito negativamente num primeiro momento e as bolsas americanas chegaram a cair ali perto de 2%, pelo aumento do risco de cauda. E qual seria o risco de cauda? Seriam os dois candidatos terem pego Covid, os dois candidatos têm idade mais avançada, alguns deles têm doenças pré-existentes. Então você poderia entrar num ambiente que com dois candidatos, infelizmente, numa situação de saúde complicada. Isso foi a primeira interpretação do mercado. Então você não muda muito as probabilidades de vitória de Trump ou de Biden, por causa do resultado em si, do teste de Covid, mas se ambos os candidatos estivessem com Covid, ambos têm idade já mais avançada, você poderia entrar num limbo político onde novos candidatos poderiam ter que ser indicados e mudaria totalmente a ordem política para as eleições americanas. O que a gente viu ao longo do dia foi que o atual vice-presidente Pence não testou positivo para a Covid, testou negativo, e o próprio candidato ex-vice-presidente Biden também testou negativo para a Covid. O que a gente tem visto ao longo do dia de hoje, dessa sexta-feira, foi uma melhora gradual dos mercados, dos ativos de risco com essas notícias. Mas acho que o resumo da ópera é que as casas de apostas continuam dando uma liderança para o Biden, mantida ali entre 8 e 10 pontos percentuais. Essa liderança aumentou bastante desde o debate e depois dos eventos dessa madrugada, dessa manhã.
E, por enquanto, o mercado tem conseguido reagir de uma forma relativamente tranquila a esse aumento de probabilidade. A gente não viu nenhuma mudança muito grande de tendência ou de trajetória dos mercados com essas notícias. Obviamente, a gente está num ambiente de bastante volatilidade. Então, qual é a nossa visão? A nossa visão continua sendo que esse último trimestre do ano vai ser um trimestre de muita incerteza e de bastante volatilidade, não necessariamente de grandes tendências para os mercados. Então, a gente tem reforçado a mensagem que não é um momento de ir muito forte para o ataque, mas ter um pouco mais de paciência. Às vezes a paciência se paga, não é o momento de buscar grandes retornos, grandes ganhos para os portfólios, mas de aproveitar os momentos, aproveitar pontualmente e gradualmente algumas oportunidades que começam a surgir, caso a gente esteja certo no nosso cenário, que vai ser só um período de volatilidade, e quando a gente tiver a virada do ano, provavelmente já vai ter um estágio mais avançado para a vacina para o Covid, as eleições americanas vão estar sendo resolvidas ou vão estar resolvidas já, provavelmente, né? E se Deus quiser, e a recuperação econômica vai continuar estando em curso. Se você tiver uma vacina, você tem a expectativa de novo do aumento do ritmo dessa recuperação econômica. No curto prazo, a gente vai continuar tendo dados econômicos mais mistos, né? A gente não acha que a recuperação ela vai ser encerrada, mas os dados provavelmente serão mais mistos. A eleição americana vai continuar bastante tumultuada. Existe uma incerteza, né, de como é que vai ser a composição do Congresso e como é que o mercado vai reagir a cada uma das plataformas econômicas, e a gente pode entrar nisso mais num detalhe mais à frente, conforme fosse desenhando aí o período eleitoral e como é que vão estar aí as probabilidades de vitória de cada um dos candidatos. Então, a gente continua com uma postura de aproveitar oportunidades pontuais para alocar algum capital que a gente vinha deixando em caixa ao longo dos últimos meses, por acharmos que os mercados tinham andado muito e andado rápido demais, né? Então, o que a gente viu em setembro foi Bolsa Americana S&P 500 caindo aí perto de 3,80%, bolsas globais caindo entre 3% e 5%, Nasdaq caiu perto de 5%, só que essas bolsas elas chegaram a ter quedas intramês muito maiores, né? A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana, chegou a cair 15%, a S&P chegou a cair perto de 10%, acabaram tendo alguma recuperação ao longo dos últimos dias do mês para essas quedas aí entre 3% e 5%, dependendo do índice que você olha, tá? Então, de fato, algumas coisas já começam a aparecer com preços um pouco mais racionais e com uma posição técnica um pouco mais atrativa, e a gente aos poucos está alocando o risco pontualmente, seja nas carteiras locais ou seja nas carteiras offshore, tá? Falando um pouco aqui de Brasil, acho que o cenário de recuperação econômica no Brasil é muito parecido com o cenário de recuperação econômica global, né? Os dados aqui ainda apontam para uma recuperação bastante vigorosa da atividade econômica local, principalmente vendas no varejo, produção industrial e etc. Setor de serviços ainda está um pouco mais amassado, digamos assim, né? A recuperação é muito mais lenta, foi o setor que foi mais afetado, que ainda não conseguiu voltar com carga total, e continua sofrendo mais os efeitos da pandemia. A inflação, a gente já conversou aqui ao longo das últimas semanas, não é se a gente vai ter inflação ou não. A inflação existe, né? Os IGPs, índices de preços ao produtor, estão rodando aí acima de 15% na comparação ano contra ano. Muitos setores da economia com problemas de inflação, com pressão inflacionária, com pressão na cadeia produtiva, na cadeia de distribuição global. Então a inflação ela existe. Ela não vinha sendo repassada por os índices de preços do consumidor. A gente já começa a ver alguns sinais mais preocupantes, mas que ainda não afeta o setor de serviços, não afeta os núcleos, está mais focado em inflação, mais focado em alimentação e em um ou outro item. Mas não é uma inflação mais alta de forma generalizada, tá? O que continua sendo o grande problema do Brasil é o debate fiscal, né? A gente cansou de falar aqui nesse fórum e em outros fóruns que o Brasil ele estava no meio do caminho, né? Ou de você escolher uma rota de reformas estruturais que coloque o país novamente numa direção, num caminho estruturalmente positivo de crescimento, ou você abandona as reformas
e você entra de novo numa fase como o Brasil viveu aqui de 2010 a 2015 e 2016, onde você abandona as reformas, você passa a adotar políticas mais heterogêneas economicamente, e aí a gente sabe que a médio e longo prazo essas políticas elas têm impactos relevantes e negativos para a economia do país, para a sociedade e para a população. E o que a gente viu ao longo dos últimos dias, principalmente no final da semana passada e começo dessa semana, foram passos extremamente preocupantes na direção de políticas mais heterogêneas, de você querer furar o teto dos gastos públicos e de você querer fazer novamente pedaladas fiscais, né? Obviamente que essas duas coisas não foram ditas, faladas de uma forma explícita, mas as medidas que foram propostas foram medidas de fato que caminham nessa direção, né? Que é você deixar de pagar precatórios ou você pagar menos precatórios e empurrar com a barriga, digamos assim, alguns pagamentos já programados, e você usar o Fundeb para outras coisas que não o que é o destino real daquele dinheiro. Então, obviamente que a interpretação não só do mercado, mas de outros entes federativos e de vários economistas foi de que essas duas medidas são medidas que se alinham sim a um furo do teto dos gastos e você não está respeitando os cronogramas de pagamento, né? Não dá para dizer que é um calote da dívida, mas você não está respeitando o que a legislação vigente manda você fazer. Então, teve muita gritaria, teve muito disse-me-disse. A princípio, essas ideias, por enquanto, elas foram colocados panos quentes em cima delas, não dá para dizer que foram ideias que foram totalmente descartadas, mas o fato é que as reformas econômicas e estruturais que são necessárias e que precisam ser focadas na diminuição do gasto público, no corte de despesas e não no aumento de impostos, elas, há algum tempo que elas não existem propostas nessa direção. Isso faz com que o mercado tema pelo pior. Então, podemos dizer sim que demos alguns passos na direção de um pouco mais negativa para o Brasil. O que nos traz mais esperança e talvez algum otimismo é que toda vez que esse tipo de coisa acontece, a gente consegue enxergar que o modelo que existe no Brasil, onde você tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e você tem uma sociedade engajada. Toda vez que esse tipo de coisa acontece, um dos entes federativos levanta a mão e fala: não vou deixar vocês fazerem isso. Não vamos deixar o Brasil virar uma nova Venezuela, uma nova Argentina. E a gente viu uma reação contrária muito forte após essas medidas, principalmente nas mídias sociais, das principais classes de economistas ao redor do Brasil e da sociedade em geral. Os próprios apoiadores do governo não foram as mídias e as mídias sociais apoiarem essa medida, e isso acabou gerando, de fato, esse passo para trás dado pelo governo por essas propostas. Então isso dá alguma esperança de que aqui no Brasil esse nosso modelo não vai deixar fazer com que a gente vire uma Argentina, uma Venezuela. Não dá para esperar que a gente vire uma Suíça, porque de fato a gente vê que as propostas ainda estão longe de serem as propostas ideais, mas a gente precisa ter um pouco de parcimônia nesses momentos para entender de fato o que é proposta, o que vai conseguir andar, o que não vai conseguir andar. Não podemos minimizar o risco que a gente ainda corre de não termos reformas e de termos medidas que levem o Brasil para um caminho muito pior. Não é nosso intuito minimizar aqui esses riscos. Os riscos existem, eles são grandes e eles foram aumentados. A gente tem alguma esperança e alguma expectativa que isso não vai acontecer, né? Então, qual era o nosso cenário base de Brasil e qual continua sendo o nosso cenário base de Brasil? Os ciclos econômicos e políticos no Brasil, eles vão ser sempre muito mais curtos e muito mais acentuados, sejam os ciclos positivos e os ciclos negativos. Quando a gente olha para a economia americana, os ciclos econômicos duram 10, 12, 15 anos e são ciclos muito pouco acentuados. Aqui no Brasil, os ciclos duram 2, 3, no máximo 4 anos e são ciclos muito acentuados, tanto em termos de crescimento ou recessão,
quanto em termos de mercado, preço de ativos financeiros. Então, a gente deve continuar nessa tendência, nessa trajetória. Então, toda vez que a gente achar que o Brasil virou Suíça, que a gente vai ter juros de 2%, 3%, 4% para sempre, nunca mais teremos inflação, não vamos mais ter desemprego, a economia vai crescer 3%, 4%, 5% nos próximos 4, 5 anos, alguém vai lembrar a gente que não é bem assim. E toda vez que a gente estiver caminhando e parecer que a gente está indo para um caminho de virarmos Venezuela ou Argentina, também vão lembrar para a gente que a sociedade não vai deixar isso acontecer, ou algum ente federativo vai lembrar que desse jeito assim não vai dar para ser. Então, é um cenário de mais incerteza, de mais volatilidade, de ciclos muito mais curtos. Tá? Como se posicionar em relação a isso? A gente vem mantendo algumas proteções na carteira já há 3, 4 meses, né? Conforme o mercado foi melhorando, a gente foi colocando algumas proteções via call spreads de dólar e put spreads de Ibovespa para dezembro, né? Para cenários catastróficos, então dólar acima de 5,80, que já não é tão catastrófico assim, olhando os 5,65 de hoje, ou acima de 6 em dezembro, Ibovespa abaixo de 85, 80 mil pontos. São formas de a gente conseguir carregar as nossas posições com alguma tranquilidade, ou seja, se tivermos eventos de cauda, o dólar foi acima de 6 e Bovespa abaixo de 80 mil pontos, a gente consegue proteger uma parte relevante do nosso capital e do patrimônio dos clientes. Enquanto isso, a gente continua carregando posições em ativos no Brasil, visando, obviamente, um portfólio bastante diversificado, descorrelacionado, mas onde a gente ainda enxerga bastante valor. Então a gente continua tendo fundos de renda variável, mas fundos mais ativos que vão buscar as empresas que estão mais bem posicionadas e nos melhores valuations para esse momento do tempo, para esse ciclo econômico. E assim sucessivamente. Então, o que a gente tem feito ao longo das últimas dias aí, né, com toda essa bagunça política e todo esse cenário externo? A gente tem mantido as proteções, não estamos mexendo nas proteções, apesar do dólar ter subido, apesar da bolsa ter caído. A gente tem feito algumas alocações pontuais, então quando a gente fala de renda variável, quem estava com espaço para aumentar a renda variável, né? Lembrando, o Ibovespa foi de 106.500 pontos, chegou a bater 93 mil pontos essa semana. A gente fez novas alocações, escolhemos um gestor long bias de valor, ou seja, um gestor que ele pode estar mais comprado ou menos comprado, ele sempre tem uma posição comprada, mas ela pode variar bastante e ele tem posições vendidas no portfólio, então um gestor bastante ativo, com bastante experiência no mercado do Brasil de renda variável, que tem mostrado resultados excepcionais ao longo dos últimos anos. Então fizemos uma alocação pontual nesse gestor para alguns clientes que a gente tinha reduzido bolsa quando ela foi ali acima dos 105 mil pontos. Fizemos algumas alocações pontuais em clientes offshore, em alguns papéis de dívida de empresas brasileiras que emitiram lá fora com taxas mais atrativas. As taxas tinham fechado muito, estavam um pouco atrativas. A gente viu esse mercado de crédito high yield abrir um pouco taxa aí com essa deterioração do mercado ao longo de setembro. A gente fez algumas alocações pontuais nesse sentido. E alguma coisa a mais de NTNB longa, né, perto dessa taxa de 4,30. Mas o fiscal está horroroso, o Brasil vai virar Venezuela? Vai, nesses momentos que as oportunidades aparecem. Né? Pode abrir mais? Pode. A NTNB pode ir para 4,50, pode ir para 5, pode ir para 6. A gente acha pouco provável. Acho que ir para 5, se a gente não resolver nossas questões fiscais, pode ir tranquilamente. A gente acha pouco provável, olhando de hoje, com as informações que a gente tem hoje, que vá para 6. Então a gente, aos poucos, como a gente está com uma posição muito pequena nesse ativo, né? Lembrando, a NTNB 2050 juros reais chegou a bater 3,80, a gente veio diminuindo posição, abaixo do 4, a gente já não achava tão atrativo assim. A 4,30 a gente começa a colocar um pé de novo nesse mercado e vamos colocar de forma gradual e parcimoniosa. Chegando no 4,50 a gente tem mais tranche para fazer e se for no 5 a gente faz mais uma tranche. Estamos falando de 5% de juros reais no Brasil, no mundo onde os juros devem ficar muito baixos por muito tempo. Então a gente acredita que esses momentos são para
são oportunidades, né? De novo, o cenário, a gente não espera uma melhora expressiva de mercado e de cenário até o final do ano. A nossa ideia aqui não é ter ganhos rápidos nas nossas alocações. Reforço e quero finalizar reforçando essa mensagem que o momento é de paciência, é um momento de utilizar o tempo para fazermos alocações pontuais e para conseguirmos diversificar os nossos portfólios. Ganhos mais expressivos, a gente vai ter que esperar a evolução do cenário. O cenário de curto prazo vai continuar sendo um cenário de incerteza, de volatilidade. A gente tem que jogar na defesa e fazer ataques pontuais e voltar para a defesa, que é o que a gente tem tentado fazer nessas últimas semanas. Então era isso, queria agradecer de novo a audiência, a paciência de vocês. O podcast ficou um pouco mais longo, a gente não conversou na semana passada, mas queria fazer questão de fazer essa atualização essa semana. Um grande abraço a todos.